Podcast Me Conta, temporada Encontros. Este projeto tem fomento da Lei Nelson Seixas 2023. Eu sou Angélica Zignani e você vai conhecer quem são essas pessoas, o que comem e como vivem no podcast Me Conta. Episódio de hoje, Encontro de Atores. O ator que eu conheço leva o significado dessa palavra atuar ao pé da letra. Estar em cena é apenas uma das diversas atuações. O ator que eu conheço escreve, pinta, faz o cenário, confere a bilheteria, cuida da circulação, às vezes inclusive aperta o play para entrar em cena. O ator que eu conheço constrói o próprio teatro para então atuar. Vocês vão conhecer agora dois desses atores, Humberto Sinibaldi Neto e Daniel Neves. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer para nós estarmos aqui, para mim principalmente, né? Ao lado do Daniel, que eu sou muito fã dele. Para mim, então, é uma honra ao lado do mestre. Sempre chamei Humberto de mestre. E, claro, da Angélica também, que é uma artista maravilhosa. Que eu gosto muito do trabalho dela, muito. É uma mesa de admirações. Eu também sou muito fã de vocês. E eu estou muito feliz, Humberto, por você ter aceitado o convite e estar aqui hoje. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada. Igualmente. E o intuito desse encontro é que a gente possa conversar um pouco e trocar experiências e encontrar quais foram as diferenças vividas no seu tempo, na década de 70, e o que o Daniel encontra hoje também. Será que a gente tem proximidades que ainda perduram da época que você experimentou, da época que você construiu, Humberto, e o Daniel também? Então vai ser um bate-papo descontraído, vamos lembrar de coisas aí que o Arco da Velha. O Arco da Velha. E aí, vamos pensar um pouco sobre espaços de teatro, né? Que eu acho que isso é uma coisa que, especialmente para você ter construído, né? A gente tem aí o nome do Teatro Municipal, que é o seu nome, é um espaço que você representa o espaço teatral, sim? E aí eu queria que o Daniel começasse isso, ele mostrasse pra gente, Dani, como é que você circula com seus espetáculos? Onde você apresenta seus espetáculos? Que lugares são esses que recebem teatro hoje? Hoje qualquer lugar recebe teatro. Isso é muito legal. Claro que cada espetáculo conta uma história, mas eu vou falar aqui do Expresso Caracol. O Expresso Caracol é um espetáculo que está há quase 13 anos em cartaz. Eu acho que a longevidade de um espetáculo de teatro, a gente sabe que não diz respeito muito a gente, diz respeito ao público. É ele quem vai dizer se o espetáculo vai permanecer. E o Caracol, o Expresso Caracol, além dele se comunicar com o público, ele não tem limite de espaço. A gente já apresentou em vários lugares possíveis. Já dentro do teatro, no palco italiano, com iluminação, bosque, todo tipo de piso, lugares. Aquela máxima mesmo de que o artista vai onde o povo está. Então, o teatro hoje, eu não vejo ele mais com limites. Você, por exemplo, citou o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. Ali, para mim, é um templo. Quantos atores passaram por ali? Quando eu era um menino e assisti um espetáculo lá, eu pensei, meu Deus, será que um dia eu vou estar em cima desse palco? Recentemente, a gente teve a reinauguração, né, do teatro, que ficou lindo, e teve a presença do Humberto Sinibaldi. Eu pude dar um texto lá no palco para inaugurar o palco. E para mim foi muito emocionante ver o Humberto. Para mim, o momento mais emocionante foi mesmo o Humberto. Porque, claro, o teatro é lindo, mas aquilo são tijolos, aquilo é físico. O mais importante são as pessoas que construíram isso. O Humberto pavimentou esse caminho. Porque muitas pessoas não sabem, mas Rio Preto é um polo teatral. Vamos olhar a quantidade de habitantes que a gente tem para o número de companhias, de atores e teatro. A gente realmente é pulsante quando se diz respeito à arte. E isso tem um porquê. Um porquê é pessoas como Humberto Sinibaldi que pavimentaram esse caminho, que tornaram isso possível. O festival de teatro, tem uma casa de espetáculo que é amada em todos os lugares. A gente vai para muitos lugares e as companhias falam, o Teatro de Rio Preto é incrível. Aliás, todas as companhias colocam Rio Preto
na temporada. Tanto é que vem muitos espetáculos para cá. Por quê? Porque a gente tem público. A gente tem formação de público. Isso tem uma história. Nada começa por acaso, né, Angélica? Então, para mim, é uma honra, uma emoção enorme estar aqui com o Humberto. Eu também fiquei muito emocionado quando eu te vi em cena, porque eu me via, tá certo, naquele espaço. Eu me via, tá certo, naquele momento, tá certo, porque ali, como eu disse, né, esse templo foi construído com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muita luta, não só de uma pessoa, mas sim uma luta, tá certo, de uma classe, né? Que a gente lutou muito para que aquilo acontecesse. Então, aquela reinauguração e você dando aquele texto em cima do palco, eu me via, tá certo? Eu me refletia, eu sentia, tá certo, junto com você, toda aquela vibração. Então, é muito legal. Eu fiquei muito agraciado com a reforma do teatro, que realmente ficou muito lindo. E ficou realmente o que Rio Preto necessita, porque a cidade tem vocação para teatro. É a vocação da cidade. Aqui já acontece espetáculo na década de 20, na década de 30, na década de 40, que vocês nem sonhavam em existir, mas a gente ouvia se falar. E aconteceu exatamente na década de 60 que a gente, então, consegue, tá certo, explodir, evidentemente, Rio Preto como um verdadeiro polo teatral. Né? E os espaços eles eram assim também? Eram amplos? Era possível levar os espaços? Os espaços. Que espaços? Nós não tínhamos espaço. Onde a gente fazia teatro? Tomava Clube, Monte Líbano, no palco do Monte Líbano. Nós fazíamos teatro, tá certo, na rua. Não havia uma tendência ainda para espetáculos de rua. Nós fazíamos, tá certo, como chama, nas igrejas, você entende? Então era onde a gente achava, porque nós não tínhamos espaço, a gente não era bem-vindos. Não, era complicadíssimo, né? Quer dizer que a gente, para a gente conseguir colocar o teatro, tá certo, na cidade, respeitado, a gente sofreu muita discriminação, mas muita discriminação. De mãe tirar a filha de cima de palco, a tapa, você entende? Você ser, por exemplo, estar com um festival para começar, que era o Festival de Teatro Amador, o presidente resolve falar, aqui não vai ter mais nada, então você de última hora tem que juntar tudo isso, achar um outro espaço para se fazer as coisas, né? Mas nós tínhamos na cidade algumas pessoas que eram foram importantes. É o caso da Dinorá, né? É o caso do Walter Benfatti, né? E o próprio Nelson, que fazia seu teatro independente, tá certo, de formas teatrais, que ele era o teatro dele, mas tinha um certo valor. Ele impunha, você entender com a sua habilidade, e ele era, por ser professor de uma escola, ele tinha essa credibilidade. E a gente era, tá certo, o quê? Os moleques. Né? Os moleques que faziam teatro. Quando eles viram que a gente começou a casar, aquela coisa toda, então já não éramos mais homossexuais. Aí nós éramos os maconheiros da cidade. Né? Então essas pestes todas foram muito doídas para a gente. Né? Por exemplo, eu me lembro nós tínhamos um teatrinho que a gente já se chamava Teatro Federação. O Nelson tinha no primeiro andar, nós tínhamos no terceiro andar de um prédio, ali na na Silva Jardim, com a Bernardino de Campos. Ele, Teatro Nelson Castro, ele chamava, o nosso chamava Teatro Federação, que a gente trouxe, inclusive, Dois Perdidos numa Noite Suja com o Plínio Marcos. Né? E a gente, tá certo, só conseguiu fazer ali porque a gente foi expulso, tá certo, de um clube do Monte Líbano, porque disse que lá não podia entrar o Plínio Marcos, que ele era pornográfico, etc. Você entende? Tinha tudo isso. Então nós conseguimos essa temporada dentro desse teatrinho, tá certo, que era um teatro de bolso, né? Que era chamado Teatro Federação. Então a gente fazia teatro em tudo quanto é lugar também. Nós não tínhamos espaço.
Né? Descobrimos, por acaso, um espaço que era na Basílica, que era a antiga sede dos marianos, etc., etc., que tinha uma estrutura em forma teatral. Tinha uma plateia, tá certo, inclinada, em degraus, e tinha um pequeno palco. Foi onde começa o primeiro Festival Nacional de Teatro. É muito interessante a gente contar, porque na véspera de começar o festival tinha um casamento. E a festa de casamento. Igual você imagina como é que você vai encontrar um espaço com uma festa de casamento no dia anterior. Então a gente juntou todo mundo para lavar, limpar, fazer, colocar as cadeiras, porque à noite nós estreamos o primeiro Festival Nacional de Teatro Amador em 1969, em maio. Uau! Então era uma loucura. Foi uma loucura, né? E nessa época interessante é que Rio Preto começa a receber muita coisa interessante. Você sabia que o Harry esteve em Rio Preto? Esteve em Rio Preto. As filas eram quilométricas. Virava até a esquina Automóvel Clube, que quem trouxe? O Walter Benfatti, que era um amante do teatro. Trouxemos Missa Leiga, tá certo? Com o Everton fazendo, tá certo? Um dos personagens, tá certo? Quebrou o nariz em cena. Interessante, uma das cenas em que ele vai com o pai para ser sacrificado, ele, naquela loucura dele, ele bate nós tivemos que levá-lo, porque tinha uma segunda sessão, e ele tivemos que levá-lo para um socorro para imobilizar o nariz, que ele tinha uma segunda sessão. Então aqui vieram, tá certo? Aqui todos os grandes atores passaram por aqui, Ademar Guerra, Nissete Bruno, Paulo Goulart, Antunes, todos. Então a gente já tinha essa vocação. Nós conseguimos, tá certo, mostrar para a sociedade a importância do teatro, que foi consolidada com o festival, porque o festival ele não foi hostilizado. Interessante. Festival? Não. O festival não foi hostilizado. Tanto que não foi que a cidade absorveu o festival. Então foi a partir desse momento que a gente começou a fazer o quê? A gente começou a abrir e levar o festival para a cidade. Ou seja, começaram os espetáculos de rua. Né? Então era assim. Começou de que maneira? Um grupo vindo de Casageira, não é certo? Que trazia a Marcela Cartacho, a famosa, foi em São Paulo, a Marcela, estava nesse espetáculo. Apareceu, tá certo, realmente um ônibus, aqueles ônibus, nem ônibus, a jardineira. Os atores, todos menores de idade, todos, inclusive o diretor, trazendo beiço de estrada para o festival. E eles não tinham dinheiro para voltar. Então, o que eles faziam? Eles começaram a fazer performance na cidade, para ganhar fundo, para comprar a gasolina, passar o chapéu, a gasolina para volta, e a gente ajudando de tal maneira. Foi muito louco. Né? E nós estávamos em pleno ato institucional número 5. Isso foi muito triste. Então, nós tínhamos dois tipos de censura. A censura federal, que nenhum texto poderia ser executado sem a aprovação, tá certo, do censor. Como é que se fazia? Você mandava o texto para São Paulo, para a Polícia Federal. A Polícia Federal via o texto, né? Viu se havia ou não necessário dos cortes, mandava um censor assistir ao ensaio geral. Você fazia o ensaio geral. A partir daí o censor fazia um relatório, ou seja, né, conservando os cortes, ou não conservando os cortes, ou proibindo o espetáculo. Então, e eles tinham a censura, tá certo, da própria sociedade. Que começou a ver a credibilidade, porque você começa a mostrar para eles, a sociedade principalmente, que a coisa era uma coisa sadia, que era importante, que era cultura. E eles perceberam isso, tanto é que os nossos espetáculos noturnos, lá na Basílica, tinha briga na porta para entrar, porque todo mundo queria entrar, queria ver, tá certo? Então a gente teve uma luta grande, mas foi muito deliciosa, e eu não me arrependo em nenhum momento. A cidade acolheu mesmo. Sim, acolheu. E a partir então daí, começaram, tá certo, a surgir seus espetáculos de rua, começaram a surgir uma série, tá certo? Aí vai para os bairros, é isso? O teatro vai para
para a praça pública, então, e culmina, evidentemente, com a transformação dele em internacional. Uma pena. Isso é uma coisa que a gente traz muito, tá certo? Esse sentimento, porque poderia ter continuado o Festival Nacional e o Festival Internacional junto, como se fez, tá certo, em Londrina, etc, etc. Porque nós quebrar 22 anos de uma estrutura de como era pensado, como era tratado todo, quer dizer, o acolhimento dos atores. Era diferente, você entende? Quer dizer, eu acho o Festival Nacional maravilhoso. Ele é uma vitrina, apenas. O Festival Internacional. Você chega, vem, apresenta, vai embora, você não tem contato, você não sabe o que fez, como é que fez. Quando você consegue assistir uma mesa, discussões, mas na maioria você não consegue fazer isso. Naquela época nossa do Nacional, os grupos ficavam uns 15, 10 dias aqui, tá certo? Era aquela convivência, sabe, aquela troca de experiência, era uma coisa calorosa. Tanto é que quem participou sente muito a falta, tá certo? Mas tudo bem, os tempos são outros, a gente aceitou, é importantíssimo o festival, colocou a cidade, tá certo? Uma visibilidade maior, mídia, né? Nós já tínhamos, mas a credibilidade foi construída por nós. Pelo Festival Nacional. Isso não tem nem dúvida que as pessoas começaram a acreditar, não só a cidade, mas como também os próprios atores da cidade brasileira. Porque falava em Festival de Rio Preto, eles vinham saber porque tinha uma certa universidade. Nós nunca, em momento nenhum, a gente disse, esse grupo tem que ganhar. Ou esse ator tem que ser... E tinha o prêmio do público, né? Que até uma coisa que o público exatamente, tinha condição de votar também, né? Então, o que acontecia? Eu, como na época que eu era presidente do festival, que é chamado de presidência, essa coisa toda, eu chegava para a comissão de jogador no primeiro dia, gente que eram nomes famosos, eram todos os grandes nomes, né? Ademar Guerra, veio, você entende, enfim, todos os grandes, todos praticamente, Antunes, todo o pessoal passou pela comissão, não é isso? A Lélia Abramo, o Gabriel Vilela, enfim, todo esse pessoal que existe hoje, né? Esses grandes diretores passaram por essa experiência aqui. A gente fazia reunião, entregava para eles que tinha que ser entregue, e só falávamos o seguinte, eu só quero que vocês me entreguem o envelope fechado, lacrado. Eles que faziam tudo, ninguém, tá certo, sabia o que acontecia. Teve um momento seríssimo que o cara que liga para a Polícia Federal, tá certo, dentro da Casa de Cultura, denunciando no festival que era um ator, tá certo, de um grupo, e veio e abaixou aqui o SNI, tá certo, e vieram para Rio Preto. Chegaram aqui, o que eles fizeram? Nós estávamos na Casa de Cultura. Eu estava na sala da Dinorá e eu recebi um telefone do chefe de gabinete. Eles me chamavam assim, Sinibaldi, o pessoal do SNI está aqui para poder fazer, tá certo, uma vistoria no festival. Eu falei, gorda, o que nós vamos fazer? Com a Dinorá. Ela falou, bom, seguinte, vamos dar uma geral aqui, vamos ver tudo que está acontecendo. Os livros, ver como é que está, vamos, né? Mas como aconteceu? Foi uma denúncia que vieram, tá certo, em 3. Só que o festival tinha um respaldo que era da prefeitura, porque a prefeitura que sempre que entrou com a grana, porque não tinha mais ninguém. Eu até brinquei, se gastou no primeiro festival internacional, nós não gastamos nos 20 anos que nós fizemos, se você somar o que nós gastamos. Só para você ter uma ideia. O que a gente fez então? A gente avisou o pessoal, todo mundo ali, mas eles não chegaram, tá certo? Aí, só passaram em volta, tá certo? Do evento. Por quê? Porque tinha o tal de Coronel Milazzo, que era, enfim, tá? Mas ele gostava de teatro e ele fez amizade com os atores, ele vivia no meio dos atores. E era o Coronel Milazzo. Nós chegamos até, inclusive, tem uma época que não tinha onde comer, que ele abriu, tá certo, o refeitório lá, tá certo, da Polícia Federal, pra gente. Que legal. Tudo bem, né? Quer dizer, então tinha aí o que acontece? Quando ele chegou, o prefeito ligou direto para a delegacia, porque foi um para a delegacia, uma para a prefeitura e outro
lá em cima da Polícia Federal, desses que vieram para cá, você entendeu? Então, para cercar. Então, a gente ficou na nossa. As coisas iam rolando, iam fazendo. Aconteceu, a gente deu uma maneirada. Viram que não tinha nada e foram embora, mas a gente sofreu. Mas, assim, teve alguma prisão de fato? Não, alguma coisa? Porque nenhuma dessas. Porque a gente conseguiu. Por quê? Porque foi na prefeitura, a prefeitura falou, não, foi vender meu. Tá tudo. E chegou lá em cima da Polícia Federal, nós sabemos de tudo, sabemos que está lá dentro, a gente frequenta lá dentro, a gente sabe o que está acontecendo. Certo? Então não tem, então eles não tiveram, tá certo, motivo para poder levar ninguém, né? Isso. E o cara que fez a denúncia, a gente que soube quem era, depois ele acabou indo embora, mas ele deixou por isso. Deixou né? ele sem. Mas foi isso daí, são essas histórias. A gente passou por muito perrengue, né? Mas. Agradeço pelo perrengue e por se permanecer na luta, viu, Humberto? Porque resistiram, né? Sim, Somos resistência. Sim, o teatro rio-pretense sempre teve, tá certo, muito respeito, porque a gente produziu muito bons atores. A gente sempre produziu belíssimos espetáculos, porque a nossa briga aqui na cidade, nós éramos em 28 ou 30 grupos de teatro naquela época. A gente não brigava, tá certo? A gente brigava pela qualidade. Quem fazia o melhor teatro. Então a gente teve grandes espetáculos maravilhosos feitos aqui. Pinton Vendramini, que era cenógrafo dos mais... que era renovado e brigava nos festivais. Porque tinha o festival, as fases, as chamadas fases de cada federação, porque era dividido em federações. Nós éramos 22 federações. Cada cidade, sede, tinha uma federação, chamava Federação de Teatro Amador. A nossa era a FETAP, Federação de Teatro Amador da Alta Araquarense. E vinha uma grana, então existia o pessoal que estava dentro da Secretaria de Cultura lá, que abraçou, tá certo, esse festival, e foi feito o chamado Festival de Teatro, o famoso Festival de Teatro Amador do Estado de São Paulo, que era o prêmio governador do Estado, que você ganhava grana ou não, era mais do que você ganhava. Eles conseguiram fazer bolsas de estudo. Então, quem pegasse ator, atriz, ganhava uma bolsa de estudo que poderia ser feita em teatro ou não em teatro. Não é isso? Então, a gente conseguiu, tá certo? Conseguiu, tá certo, esse festival, que era feito de que tal maneira? No mês de agosto, você fazia uma eliminatória, né? Por exemplo, a nossa região pertencia a Votuporanga, Papapá, Catanduva, fazia uma eliminatória, eram escolhidos 2 grupos que iam para uma semifinal, que era escolhido em um congresso, que geralmente era Sertãozinho, Ribeirão Preto, ou mesmo Rio Preto recebeu uma eliminatória, e ali nessa reunião se fazia as cidades que queriam ser sede, tá certo, do festival, da fase final, se apresentavam, defendiam, tá certo, por que eles queriam, e era votado, quem fosse a maior votação, assim, era. Então, nós conseguimos trazer para Rio Preto uma final, né? Foi quando eu levo a Megera Domada e a gente ganha, eram 12 prêmios, nós ganhamos 7, né? Eu ganho como diretor, como cenografia, como figurino, como ator, como atriz. A gente leva praticamente tudo. Era um espetáculo muito louco, era um espetáculo, tá certo, que até hoje se fala, quer dizer, só para você ter uma ideia, na festa do casamento do Petruca, a gente servia leitão, servia frangos. De verdade. O pessoal comia na plateia, né? E no final, tá certo, a gente fazia brinde com champanhe, saía todo mundo com champanhe, taça de champanhe. Era muito louco. Era uma festa dionísica mesmo, né? Muito, né? E a gente foi ganhando o prestígio, foi ganhando. Então, aqui a nossa briga quem era? Sorocaba, Rio Preto, Santos e São Paulo. Então, a nossa briga com o Santos era violenta, porque o Santos fazia um teatro de primeiríssima linha, né? As coisas maravilhosas. E dança também, né? Santos. Mas o teatro é uma loucura, né? Eles fizeram um espetáculo, Prometeu Acorrentado, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. É tão lindo, que era o Sofredini que dirigiu na época. E nós fizemos aqui a Muralha da China,
que foi exatamente nesse ano saíram os profissionais de São Paulo, trazendo para a cidade, tá certo, um curso. Esse curso era feito com todos os grupos que pertenciam à federação. E desse curso saiu a realização de um espetáculo com todos os atores disponíveis, tá certo, de todos os grupos. E nós montamos a Muralha da China, do Max Frisch, que foi um sucesso fantástico, era maravilhoso, o espetáculo tinha tudo que você podia imaginar, né? Dirigido pelo Fernando Muralha, na época. E a gente a maior consagração foi quando a gente foi para São Paulo, no Teatro do Festival do Sesc, que era famosíssimo, que era maravilhoso. A hora que termina o espetáculo, a gente mumifica, todos os atores são mumificados, tá certo? No aplauso. O povo invadiu, tá certo? O palco, querendo carregar a gente. Era muito louco. Humberto, e registro desse espetáculo? Meu Deus do céu. Angélica, falar em registro... Não tem. Posso fazer um comentário em cima do que o Humberto disse? Quem quiser estar lá, é só ver lá na Biblioteca Municipal, na ala de textos teatrais. Há muitos e muitos anos atrás, antes da internet, a gente ia para a biblioteca para poder fazer pesquisas, né, para escrever espetáculo. Aí uma vez, numa pesquisa dessa, resolvi ir na biblioteca e começar a ler os textos de teatro. Foi a primeira vez, Angélica, que eu, de repente, lá, pegando um texto, eu olho, começo a ver o símbolo da censura. A gente ouve falar da ditadura, a gente estuda ela, mas poder vê-la concretamente nem sempre. Vinha, tá certo, um certificado carimbado. Carimbo. E tá lá ainda. Eu acredito que esteja lá ainda, viu, Beto? Se você pegar aquele livro dos 50 anos do teatro, tem lá. Sim. Lá tem exatamente nós conseguimos, tá certo, um daqueles certificados que está impresso no livro. Era muito louco, muito louco. Né? E o que você fazia? A nossa sorte que vinha para cá um censor muito legal, o seu Adamo, e a gente, a hora do vamos ver das coisas, a gente então ficava em volta dele, começava a distrair a atenção dele, o pessoal fazia as coisas, que era você tinha que ter uma estratagema para poder. Então, a hora que era a hora do corte, as palavras. Não podia ter nudez, porque quando eu faço o Angti na Muralha, eu fico nu em cena, né? Quer dizer, foi uma loucura, porque já pensou, filho de Domingos Sinibald, você dá nu em cena, naquela época, tá certo? Era muito louco. Então a gente usava o famoso tapa-sexo, né? Famoso. Mas isso da censura é uma coisa que pro artista é muito caro, né? Eu lembro que quando eu li isso, mesmo já um moleque, isso me arrepiou. Porque para quem cria, a censura, ela é algo terrível, assim. Ela é castrante. Me ofende pessoalmente, mas não censura a minha arte. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo é uma régua que não tem sentido, porque a censura, você vê uma coisa e para você não precisa necessariamente sofrer uma censura. Não tem... É o caso do Hair. Não, do Hair, quer dizer, não pode ter nu de jeito nenhum. Então o que você podia fazer? A nudez era não chegava 1 minuto. Eles entravam, não sei se vocês já viram o espetáculo, todo mundo entrava debaixo de um lençol imenso, tá certo? Porque ele levantava aquele lençol, na hora que o lençol caiu, eles tiravam a roupa, ficavam todos nus, e o lençol levantava e abaixava imediatamente, né? Quer dizer, algumas atrizes foram preservadas. A Sônia Braga, por exemplo, não ficou pelada. Ela ficou lá no meio, tá certo? Porque eles começaram a preservar os grandes atores, né? Que da época, né? Então, era muito louco, era muito louco. Então, a censura deixou, e assim mesmo, com luz, 30%. Mas era uma cena mais esperada. Então todo mundo queria ver. 1 minuto. Mas você sabe, Humberto, que o que mais me chama a atenção e que mais assim me causa não são nem as censuras em relação ao nu, mas é a censura em relação às críticas, às palavras, às ideias, né? Censurar ideias. Tinha texto que era censurado inteirinho, tá certo? Eu perdia todo o sentido, não tinha como, tá certo? Não tinha como, tá certo? E a censura não era só.
Era censura na novela, censura, tá certo, no rádio, na televisão, em tudo, tá certo? Sim. Mas o texto, vinha texto que você falou, não dá para montar, porque não tem sentido você montar isso aqui. É quase uma loucura imaginar isso, né, Angélica? Imagina, lá na sede da Cia dos Pés apareceu um policial. Ver se você autoriza ou não. E a pressão, né? Porque sim, você era obrigado a fazer um ensaio geral com tudo, com roupa, com figurino, com tudo. Se você dizer alguma coisa que está fora do contexto, ele te leva para frente. E não é história, é fato. Isso aconteceu e aconteceu durante muito tempo. Não é um espetáculo. Sim. Não, todos os espetáculos. Então, e outra coisa, tanto é quando você fazia inscrição para você vir, tá certo, fazer as cidades faziam inscrição para poder fazer, tá certo, para participar do festival. Uma das coisas fundamentais era o certificado da censura. Nos inícios dos festivais, se você não tivesse isso, você não podia correr o risco, tá certo, de trazer o espetáculo e de repente chegar aqui, trazer tudo. Porque os caras estavam tudo de olho, ainda mais falava em festival de teatro, pelo amor de Deus. Gente, e isso que você acabou de falar, a gente estava falando sobre a internet, né? Isso a gente não tinha internet, e eles conseguiam ficar em cima e como drones, né? Porque é o seguinte, por exemplo, um espetáculo amador, por exemplo, mas lá no fim do mundo. Mas no fim do mundo, tinha alguém que falava, está acontecendo isso. Então, sem falar os delatores, né? Sim, eram os delatores, eles sabiam o que estava acontecendo. Então, por exemplo, o Rio Preto tinha toda essa fama de cidade de arte, então não tinha como. E outra coisa, tudo que você quisesse participar de qualquer festival, se você não tivesse o certificado, você não podia participar, porque era condição sine qua non. Porque se o festival poderia ser interditado, porque você não conseguia isso. Gente, eu tô vendo aqui que eu teria que ter um podcast para cada assunto para falar com o Humberto. Então, olha, esse podcast a gente falou de espaço, mas eu não vou encerrar ainda, porque o que vai acontecer agora vai ser bem importante. A gente vai falar aqui... Eu queria pontuar, gente, que a gente falou aqui de histórias que aconteceram na cidade, mas essas histórias foram feitas pela vida dessas pessoas. Então, é uma entrega que uma parte dessa vida que poderia estar dentro de casa, que poderia, enfim, estar cuidando do próprio quintal, estava ali construindo tijolinhos que contribuíram para a edificação da nossa sociedade. Você, Humberto, construiu tijolos que edificaram o nosso pensamento como sociedade. Então, eu sou muito grata a toda essa experiência, porque você poderia simplesmente não ter escolhido isso. Você escolheu falar, lutar, expor a arte, fazer. E outras pessoas foram com você. Sim, foi, exatamente. A gente não embarcou sozinho, né? Não. Teve muita gente junto, mas a gente era o cabeça. Você tinha que ter alguém que... Se fosse ser preso, quem seria? Seriam vocês. Não tem nem dúvida, que seria que fazia parte da chamada, tá certo, estrutura do festival, no caso, que seria presidente, vice-presidente, etc., ou seja, que era, vamos dizer assim, que compunha, que era o cabeça, né, do festival. Porque nessa época, eu sou professor de história, né, mas assim, não atuo, mas nessa época muitas companhias foram fechadas. Sim, nesse período, muitas companhias foram fechadas, espaços artísticos fechados, alguns lugares que tiveram artistas resistentes, como a gente teve a sorte aqui da cidade, conseguiram florescer. Nada é por acaso. Não, quando o comando caça aos comunistas, o CCC, que eles invadem o Teatro Ruth Escobar, que abatem todos os atores no Roda Viva, quebraram o teatro inteirinho, tá certo? Faziam um corredor polonês, os caras passavam, as atrizes, atores, arrebentaram tudo, tá certo? Um texto, tá certo, que era o famoso Roda Viva, né? Mas eles resistiram, machucados. Eu fui assistir o espetáculo, eles machucados, fazendo o espetáculo, e, tá certo, e enfrentaram, tá certo, essa situação toda, né? Foi muito louco, uma época muito louca, né? O Balcão, por exemplo, que é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, eu assisti 10 vezes.
né? Porque a Meir trabalhava, não sei se vocês não lembram da Meir, mas a Meir é uma pessoa que mexia, tá certo? Era uma professora que acabou fazendo, era secretária minha no teatro, acabou indo para o teatro, ela foi secretária particular da Ruth Escobar. Né? Então ela que comandava tudo. Então a gente ia para São Paulo para assistir. Eu assisti com todas as versões, com todos os atores que passaram por lá, né? Mas era muito louco, né? Coisas maravilhosas, maravilhosas. A Sérgio Estênio Garcia fazendo cemitério de automóveis, que loucura. Como fica, né? Algumas peças. O Zé Wilker fazendo o arquiteto imperador da Síria. Gente, tinha 8 pessoas na plateia. 8 pessoas, eu era uma delas. Certo? Que louco. Tinha uma cena que o arquiteto vinha em cima dele, né? O imperador vinha em cima dele, ele encosta, tá certo, na lateral do teatro, ele começa, tá certo, a comprimir, tá certo, a comprimir o corpo, ele começa a confundir com o cenário. Com o cenário, era muito louco. E a cena, tá certo, a cena do anjo, então, que ele fazia a badalada que o anjo passava. Gente, era muito louco o espetáculo, coisas... Eu vi coisas assim memoráveis que você não vê mais. Que lutaram para... Não vê mais. Humberto, então como a gente está nesse momento que a gente tem possibilidade de falar, eu gostaria de retomar um texto que inclusive você dirigiu. A gente vai viver um momento aqui, gente, que 2 atores vão contracenar, vamos fazer uma ruptura no tempo, encontro no tempo. Atores hoje... Vamos ver no que vai dar, né? Porque... Vamos fazer uma leitura dramática aqui, vamos ver no que vai dar. É uma experiência. Humberto sempre aberto a novas experiências. Vamos ver o que vai dar. Eu andei dando... Vamos ver. A gente vai fazer, então, 2 Perdidos numa Noite Suja, uma obra de Plínio Marcos, que foi dirigido também por Humberto Sinibaldi, em 2009, né? É mais ou menos 2009, 2010, E aí o Daniel vai fazer o Paco e o Humberto vai fazer o Tonho. Que honra, hein? Contracenar com... Sim. E eu gostaria, porque inclusive teve uma época em que eu tinha uma grande vontade de poder dirigir, certo? Olha isso, realmente, gente, porque eu te achava... Toda vez que eu ia ver teu espetáculo, eu te achava assim, um ator tão brilhante. Eu falava, que vontade que de dirigir. E você tem muito disso quando você olha para uma pessoa, tá certo, que tem todo um brilho diferente. Tem o dom, né? Tem o brilho, tem o brilho. Você fica fascinado. Você fala, pô, daí que eu queria, como que eu gostaria, como que... Gente, então tá aberto aqui essa oportunidade, Humberto dirigir Daniel Neves. Mas eu não sei se eu conseguiria hoje, né? Humberto. Não sei, talvez eu... Não questão de paciência, mas é questão... Sabe, não sei. Às vezes as pessoas me perguntam, vamos, Humberto. Talvez, quem sabe. Quem sabe. Mas hoje vai ser possível aqui, pelo menos ver, 2. Né? Se eu consigo, a gente está meio ceguinho ultimamente. Sim. Vamos ver, tá certo, o que vai sair, né? Então vamos lá, gente, com vocês a leitura dramática de Humberto Sinibaldi, Daniel Neves, no 2 Perdidos numa Noite Suja. Ai! Ainda bem que não morreu. Você me machucou. Quando é que eu vou? Quando eu dou, é pra valer. Você me paga. Quer mais? Não sabe brincar, ô canalha? Eu não estava brincando. Vai ter forra. Você não é de nada. Você não perde por esperar. Deixa isso pra lá, não foi nada. Não foi nada porque não foi na sua cara, né? Não, pera um pouquinho. Vai inchar um pouquinho, só um pouquinho. Ou vai inchar para chuchu. Está muito alegre. Puxa, você não gosta de tirar um sarro? Quem ri por último, ri melhor. Agora calha a boca. Fica cansado de bater em você. Eu quero dormir. Se tem coragem de dormir... Quer dizer... O que quer dizer com isso, hein? Dorme. Tem coragem, dorme. Não vai querer me pegar dormindo. Não falei nada. Nem pense em me atacar. Não esqueça a sua que eu te dei. Pois é, não esqueço fácil. Acho bom. E fique sabendo que posso te dar outra hora e se você que eu quiser, na hora que eu quiser. Duvido muito. Fecha essa latrina de uma vez, palhaço.
falo o quanto quiser. Falo. Mas o senhor sabe resmungar? Você sabe de muita coisa. Mais do que você, eu sei. Muito sabido. Porque, em vez de carregar caixa no mercado, não vai ser presidente da república. Quem pensa que eu sou, hein? Um estúpido da sua laia? Eu estudei, eu estou aqui por pouco tempo, mas logo me arranjo. Arranja, claro, arranja. Um ótimo serviço, você vai ser um lixeiro. Não, sua besta. Vou ser funcionário público ou droga qualquer. Mas eu estudei. Sim, bela merda. Estudar para carregar caixa. Estudar para carregar caixa. Só preciso ganhar uma grana para me ajeitar um pouco. Não posso me apresentar a todo roto e com esses sapatos. Se eu tivesse estudado, nunca ia ficar aqui jogando conversa fora. Fiquei assim porque vim do interior. Não conhecia ninguém nessa terra, foi difícil de me virar. Mas logo eu acerto tudo. Certo. Acho difícil, você é muito trouxa. Você que pensa. Eu fiz até o ginásio, viu? Eu sei escrever a máquina e tudo. Se eu tivesse boa roupa, você ia ver, viu? Aí tem mais. Precisava tanto, bastava ter um sapato, assim como o seu. Sabe, às vezes eu penso que se esse sapato fosse meu, eu já tinha me livrado dessa vida. É verdade, eu só dependo do sapato. Mas eu posso chegar em alguém. Eu posso chegar em algum lugar ou com um pisante desse. Todo mundo, a primeira coisa que faz é ficar olhando para o pé da gente. Outro dia, me apresentei para fazer um teste num banco e precisava de um funcionário. Tinha um monte de gente querendo lugar. Nós entramos numa sala para fazer o exame. O sujeito parecia ser chefe. Bateu os olhos em mim, me mediu, de cima e embaixo. Quando viu o meu sapato, deu uma risadinha e me invocou. Eu fiquei nervoso, paca. Se não fosse isso, claro que eu seria aprovado. Mas, poxa, daquele jeito, encabulei e errei tudo. E tem mais, era uma coisa fácil que caiu no exame. Eu sabia responder aqueles problemas todos, só que por causa do meu sapato, eu me afobei e entrei bem. Que diz, Paco? Digo que quando você começa a falar, você enche o saco. Com você a gente não pode falar mesmo a sério, hein? Você só sabe chorar. Estava me abrindo com você como um amigo. Quem tem amigo é puta de zona. Legal. Que honra, que case. Isso aqui pra mim vai ficar marcado, viu, Angélica? Eu tenho um respeito, eu tenho uma... Eu não sei se como é que saiu. Porque... Foi incrível, memorável. Porque, sabe, até assim, é tão envolvente que eu não me ouvi nada do que eu falei. Não sei se você ouviu. Eu não me ouvi falando. Que eu fiquei ótimo mais ver esse espaço ouvindo de você. Eu fiquei sem entender, tentando... Chegar. Incrível ouvir você, incrível ver vocês aqui. Vai, Humberto, dirige-se. Uma honra. Humberto, ele, sabe, no começo da minha carreira, ele me deu muita força. Uma vez eu participei de um festival, minha primeira direção, o Humberto era o jurado, que era um festival de poesia encenada. E aí que eu tinha escrito o texto, a poesia, e você foi jurado. E foi a primeira direção que eu fiz. E aí foi super legal, a gente ganhou um monte de prêmio e tal, mas nem por isso, mas foi o maior prêmio daquela noite, foi o Humberto chegar pra gente e dizer... continue escrevendo, continue dirigindo e tudo mais. Aquilo pra mim, Humberto, é um presente que eu carrego até hoje. Você já era estrela, né? Imagina. Não, a estrela brilhava, na verdade, Daniel. A estrela, sempre, quando você fazia com aquele outro menino que era seu parceiro de cena... Júnior Lima, será? Acho que um magrelinho, como é que ele chamava? Eu não lembro o nome dele. Você sempre fez teatro com ele, né, no início? No início, talvez seja o Júnior Lima. Sim. Quando você fazia, tá certo? Era incrível ver a tua cumplicidade. Não é jogar confete, não. Eu sempre admirei seu trabalho, sempre. E a Angélica, então, quando fazia aquelas loucuras com a Angélica, a gente ficava assim... Angélica, loucura. Não, era muito louco, tá certo? Esse espetáculo deitado no chão. Não,
eram coisas, tá certo, que será que está acontecendo? Sabe? Será que está acontecendo? Então, eu que fico muito feliz, eu que fico muito lisonjeado de ter vocês dois aqui na minha família. Eu juro por Deus, eu sou muito fã de vocês, muito fã mesmo. Né? Qualquer homenagem ao Humberto é pouco. Pouco. Eu já disse isso para você, que eu gosto muito das coisas que você faz. Já disse. Obrigada, Humberto. E esse menino aqui é fantástico. Eu vou terminar me referindo ao Humberto como eu sempre me referi a ele, desde sempre. Mestre. Obrigado pelo mestre, tá certo? Eu estou muito comovido e sinto, tá certo, que a gente tem uma ligação muito grande. Com tá certeza, esse encontro muito, aqui. Essa coisa que tem muito, tá certo? A coisa tá flutuando. Tá aqui, né? Tá aqui, né? Muita energia. Obrigado. Obrigado, eu. Gente, então a gente vai encerrar esse episódio com essa energia toda. Vocês que estão aí acompanharam aqui o episódio Encontro de Ator. E não percam, no próximo episódio eu vou falar com Daniel Neves exclusivamente. Vocês acompanhem no próximo episódio. Eu gostaria de reforçar que esse podcast é realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2023. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau.